Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um tema relacionado ao direito processual. É um tema que se relaciona tanto com o direito processual civil como também com o direito processual penal. Vou falar um pouco sobre precedente, jurisprudência e súmula. Essas expressões, precedente, jurisprudência e súmula, são expressões que constantemente aparecem quando estamos estudando o tema relacionado aos precedentes judiciais. E a minha intenção neste vídeo é fazer uma distinção entre essas expressões, pois cada uma delas tem o seu significado próprio. Vamos lá, vamos começar então pelo precedente. O que vem a ser um precedente? O que vem a ser um precedente judicial? O professor Daniel Neves, que é um grande processualista civil, ele diz que precedente é uma decisão judicial que venha a ser utilizada como fundamento de um julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Então, o precedente é uma decisão judicial. Esse é um ponto. Mas toda decisão judicial pode ser considerada um precedente? Não, não pode, pois a decisão judicial ela não nasce revestida do caráter de precedente. Ela se torna precedente. A decisão, ela inicialmente, ela é uma mera decisão judicial. Pode ser que no futuro ela venha a se tornar um precedente. E quando que ela se torna um precedente? Quando um novo julgamento feito pelo Poder Judiciário usa como fundamento aquela decisão anterior. Então, como aquela decisão anteriormente proferida está servindo de fundamento para a prolação de uma nova decisão, nós podemos falar que aquela decisão judicial anterior é um precedente judicial. Então, repetindo, todo precedente é uma decisão judicial, mas nem toda decisão judicial é um precedente, porque a decisão judicial só vai se tornar um precedente a partir do momento que ela for utilizada pelo Poder Judiciário para a prolação de uma nova decisão. Decisão essa, a nova, que se fundamenta na decisão anterior, que é chamada agora, a partir desse momento, de precedente judicial. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso em que uma decisão proferida pelo STJ hoje já pode ser chamada de precedente judicial. Em determinada ocasião, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, ou seja, a pena do agente não vai ser agravada na segunda fase da dosimetria da pena, quando da aplicação da pena, caso o agente ostente uma condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime previsto na Lei de Drogas, no artigo 28 da Lei de Drogas. A partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, outros magistrados passaram a usá-la como fundamento para não reconhecer a reincidência nesse caso. Então, vamos imaginar o caso concreto. Vamos imaginar que Pedro ele foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas. E futuramente ele foi condenado por um outro crime. Só que nessa segunda condenação, aquela condenação anterior, no caso do artigo 28 da Lei de Drogas, ela não serve como reincidência. Essa foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, outros juízes, outros magistrados, passaram a usar essa decisão anterior do STJ como fundamento para não aplicar, no caso concreto, o artigo 28, a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas, como caso de reincidência. Então, só para relembrar aqui o que diz o artigo 28 da Lei de Drogas, diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, quando uma pessoa é condenada pelo artigo 28 da Lei de Drogas, de acordo com a decisão do STJ, se ela futuramente for condenada em um outro processo, por um outro delito, essa condenação anterior do artigo 28 da Lei de Drogas não pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria como agravante. Por quê? Porque o STJ decidiu que essa condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência. A partir do momento em que o STJ proferiu essa decisão, outros magistrados passaram a proferir decisões iguais
e usando como fundamento a decisão do STJ. Então, a decisão do STJ já pode ser chamada de precedente judicial. Por quê? Porque ela está sendo usada para fundamentar outras decisões. Então, a conclusão é a seguinte sobre o precedente judicial. Todo precedente é uma decisão judicial, mas nem toda decisão judicial é um precedente. A decisão judicial somente se tornará um precedente quando outro magistrado usá-la como fundamento de decisão em uma nova causa que venha a chegar ao judiciário, que chegue ao judiciário. E a jurisprudência? O que seria a jurisprudência? A jurisprudência, por sua vez, é um conjunto de decisões judiciais que resolvem determinada matéria fática em um mesmo sentido. Portanto, a jurisprudência é um coletivo de decisões. É errado, por exemplo, pegar em mãos um acórdão de um tribunal e dizer que aquela é a jurisprudência de determinado tribunal. O termo jurisprudência abrange todo um coletivo de decisões judiciais proferidas por um tribunal em um determinado sentido. Então, a jurisprudência não é uma decisão em si, não é um acórdão do tribunal em si. A jurisprudência, na verdade, é uma série de decisões, é um coletivo de decisões de um respectivo tribunal, todas no mesmo sentido, ou seja, todas decidindo determinada matéria em um mesmo sentido. Quando nós temos diversas decisões decidindo acerca de uma determinada matéria, todas no mesmo sentido, nós já podemos falar que nós temos uma jurisprudência formada no tribunal. Aquela decisão do STJ que eu acabei de falar, no sentido de que a condenação do artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, ela começou a ser replicada dentro do próprio STJ, inclusive. Ou seja, em diversos outros julgados, aquele mesmo entendimento acerca do artigo 28 da Lei de Drogas, no sentido de não gerar reincidência, começou a ser aplicado, gerando uma série de decisões judiciais dentro do STJ, todas no mesmo sentido, formando a jurisprudência do tribunal, do STJ, sobre aquele tema. Então, como nós temos uma série de decisões, todas no mesmo sentido, todas no sentido de que o artigo 28 da Lei de Drogas, a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, lá dentro do tribunal, nós já podemos dizer que a jurisprudência do tribunal é nesse sentido. Então, a jurisprudência ela é um coletivo de decisões. O precedente, como eu disse, é uma decisão judicial que futuramente é utilizada como fundamento para se proferir uma outra decisão, e a jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais de um determinado tribunal acerca de um determinado tema. Por exemplo, no caso do artigo 28 da Lei de Drogas, nós temos diversas decisões do STJ, todas no mesmo sentido, no sentido de não reconhecer a condenação pelo artigo 28 como reincidência. Sendo assim, nós já podemos falar que a jurisprudência do STJ é essa, quando dá a interpretação da possibilidade do artigo 28 caracterizar ou não a reincidência, né, a condenação pelo artigo 28. E por fim, pessoal, o que seria a súmula? Eu já falei do precedente judicial, da jurisprudência, e a súmula. O que seria a súmula? A súmula é uma consolidação objetiva da jurisprudência de um determinado tribunal. Quando já se tem uma jurisprudência formada no tribunal, ou seja, diversas decisões sobre idênticos casos, todas essas decisões no mesmo sentido, o que o tribunal faz para dar conhecimento, para dar publicidade acerca dessa jurisprudência que se formou naquele tribunal? Ele edita um enunciado de súmula, exatamente com a finalidade de indicar como que a corte decide, como que o tribunal decide em determinado assunto. Então, a súmula é, em verdade, um instrumento utilizado pelo tribunal para indicar qual é o entendimento dominante do tribunal acerca de uma determinada matéria. Por essa razão que o nome correto é enunciado de súmula de jurisprudência. Então, enunciado de súmula de jurisprudência do STJ, enunciado de súmula de jurisprudência do STF, e por aí vai. Um exemplo, a súmula 362 do STJ diz que a correção monetária, no caso de condenação por danos morais, incide a partir do arbitramento, isso é, a partir do momento em que o magistrado profere a sentença e arbitra o valor que deve ser pago a título de danos morais. O que o STJ quer dizer com este enunciado de súmula? A súmula 362, enunciado da súmula do STJ, 362. O STJ quer dizer que a jurisprudência do tribunal se formou
no sentido de que a correção monetária na condenação por danos morais deve incidir a partir do momento do arbitramento. Então, como o STJ ele tem diversas decisões dentro do próprio STJ, todas nesse sentido, dizendo que o termo inicial da correção monetária, no caso de condenação por danos morais, é a data do arbitramento, ou seja, a data em que o magistrado fixa o valor devido a título de dano moral, o que o STJ fez? Ele editou um enunciado de súmula exatamente para dar publicidade, para que todos saibam que a jurisprudência do tribunal sobre aquele tema é nesse sentido, no sentido de que a correção monetária começa a incidir a partir do arbitramento do dano moral. Então é isso, a súmula, na verdade, é um instrumento utilizado pelo tribunal para indicar qual é a sua jurisprudência formada acerca de um determinado tema. Bom, pessoal, é isso aí, espero que o vídeo tenha ficado bom. Caso vocês gostem, eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal e se tiver algo que não tenha ficado muito claro, eu peço que comentem aqui embaixo nos comentários para a gente conversar sobre esse tema. Vai ser bem bacana se a gente puder interagir sobre esse tema e sobre outros que futuramente eu traga aqui no canal. Bom, pessoal, é isso, muito obrigado e até mais.